Namastê a todos. Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui novamente para mais um encontro com o professor Laércio Fonseca. Desejo a todos muita luz, muita paz e vamos ao nosso programa de hoje. O assunto que eu escolhi para conversar com todos vocês é sobre a arte dos benzimentos. Eu lembro quando eu era criança, existia uma senhora muito humilde, uma senhora que morava próximo à minha casa. Ela era muito simples, a casa dela era uma casa muito simples. E, inclusive, ela, às 5 horas da manhã, você escutava ela passar na sua rua que ela ia catar papel, sabe? Ela catava papel, catava reciclável, vamos por o reciclável da época, né? No entanto, todas as vezes que eu me machucava, que eu ficava doente, que eu torcia o pé, minha mãe levava na Dona Maria Benzedeira, porque a fama dessa senhora em benzer e curar era algo surpreendente. Essa mulher me benzeu muitas vezes, e sempre com resultados excelentes. Eu lembro que eu tive uma torção do pé, né? Como se tivesse quebrado o meu pé. Era uma dor assim insuportável. Naquela época, levar em médico, levar em pronto-socorro era uma coisa complicadíssima. Minha mãe me levou na benzedeira. Benzeu, no dia seguinte eu estava correndo para a rua, não tinha mais nada. Era uma coisa assim surpreendente. E eu, desde criança, fiquei muito envolvido com as chamadas benzedeiras, os benzedores. Tinha um outro senhor chamado Seu Jorge, aqui perto de casa também, que fazia os benzimentos. Então, como é que realmente os benzimentos funcionam? O que está por trás desta grande arte dos benzimentos? Então, nós temos que entender o seguinte: como é que funciona o benzimento, né? Quando você vai a uma benzedeira, você tem um problema, você tem um distúrbio, você tem uma doença, né? No caso de crianças, a gente leva muitas crianças para as benzedeiras. Quando a criança começa, a gente chama, né, fica de bucho virado, aquela coisa toda, aquelas tradições, né? Mas na verdade ela pega uma carga energética muito ruim, ela absorve aquela carga e fica impregnada no campo áurico dela. E aquela criança fica irritada, não dorme direito, né? E isso tem a ver até com o encosto, com energias perturbadoras próximas que a criança absorve. E é claro, quando você adentra um ambiente de um benzedor, que é um ambiente focado neste processo da cura, ou criar um ambiente de espiritualidade, vamos assim dizer, o que o benzedor faz? O benzedor, ele pega um crucifixo, ele pega um patuá, qualquer coisa na mão, um galinho de arruda, aquela coisa toda, e vai estabelecer um ritual, geralmente com uma oração, com os dizeres. E se você, eu já fiz um resumo, uma pesquisa, um estudo muito grande disso, né? Até já organizei muitos cursos, eu trabalho com benzimento, eu adoro isso, né? E tem um resultado assim incrível mesmo, né? Então, quando a pessoa pega aquele patuá e faz aquela oração, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma invocação de forças da luz. Na verdade é isso, é muito simples. A maneira simples e humilde, a maneira da cultura dela e a maneira da religião dela. Da mesma forma que um xamã, um índio, faz os seus rituais espirituais de cura, né? Que invoca o plano espiritual para intervir num processo de cura, o benzimento é idêntico, só que a ritualística é que é diferente, ok? Então, você cria um método, e é engraçado que quase todos os benzedores que eu conhecia e que hoje, no tempo que eu visitei, que eu pesquisei, eles têm o jeito deles benzer. Cada um tem o seu jeito, não são todos iguais, não é um repeteco um do outro. Cada um tem um jeitinho, cada um tem uma técnica, um pega um copo d'água, outro pega um copo de óleo, outro pega um galinho de arruda, outro usa um crucifixo.
Cada um tem o seu jeitinho de fazer a sua invocação, que ele aprendeu, que vem de tradições familiares, que vem das tradições mais antigas. Ok? E é bom lembrar que acontece o seguinte, né? Muitas partes do benzimento vem do que a gente chama do catolicismo, de uma arte católica. O padre benze, você chama o padre para benzer sua casa, o padre benzia sua casa, aquela coisa toda, né? No entanto, com o nosso sincretismo religioso, né, com o advento das culturas afro, né, chegando ao Brasil desde o seu descobrimento, aquela coisa toda, né? Os escravos que vêm da África e todo esse sincretismo religioso, criou-se, então, uma simbiose profunda entre o cristianismo e as culturas afro, né? Então você vai notar que muitos dos costumes que os africanos traziam, que os africanos também benziam, tinham seus rituais xamãs, a própria cultura indígena em nosso país, elas simplesmente interseccionaram-se e criaram métodos, hábitos muito interessantes, porque as pessoas iam lá benzer com um preto velho, ia benzer com alguém da Umbanda, ia benzer com alguém do Candomblé, ia benzer com uma católica, e assim por diante. Então, esse ato de benzer, ele não se tornou exclusivo, por exemplo, da Igreja Católica. Então é importante que cada grupo cultural, cada grupo religioso desenvolveu o seu jeito de invocar as forças espirituais para intervir num processo de cura ou num processo de limpeza de um ambiente, que é quando você vai benzer uma casa, benzer um automóvel, né? Então, nós também benzemos animais. Eu adoro benzer animais e faz uma diferença incrível. Por exemplo, se você tem um animal na sua casa, né, que ele está muito irritado, está nervoso, se afasta das pessoas, então ele está precisando de um benzimento. Então, se você benzer o cachorro, você vai ver que ele se torna outro animal, muito mais dócil, muito mais amoroso, muito mais tranquilo. Não fica aquele cachorro bravo, querendo morder todo mundo, arisco. Benze o seu animal de tempos em tempos e você vai ver como ele muda o comportamento. Porque assim como nós, seres humanos, captamos vibrações negativas, vibrações ruins no dia a dia, e ficamos mal-humorados, ficamos estressados, nervosos, os animais também são assim, eles são seres vivos, sencientes como nós. Então, a partir do momento que ele pega uma energia ruim, que ele pega uma vibração ruim, ele passa a se comportar de uma maneira também anômala ao seu natural. Ok? Então, é importante que nós conhecemos o processo do benzimento, como ele funciona, como ele pode, né, transformar e ajudar as pessoas no dia a dia. Ok? Então, a técnica do benzimento, ela vai desde você benzer pessoas, né, de uma forma geral, dependendo do que ela tem. Você pode benzer um lugar específico do corpo que está doente, por exemplo, o joelho, você pode benzer os pés, você pode benzer o pulmão, você pode benzer o fígado, o rim, né, benzer a cabeça, depende de onde você tem certeza que está sentada um problema, uma doença ou alguma coisa nesse sentido. Então você pode até dirigir a doença específica, ao benzimento, quer dizer, especificamente para um ponto do seu corpo, né? E é muito comum, é muito importante fazer benzimento de casas sempre. Por quê? A nossa casa, o nosso ambiente, às vezes você aluga um apartamento, aluga uma casa, né, e vai entrar nesta casa, você não sabe quem morou ali, que tipo de conflito ali se evidenciou. Então é importante você, antes de entrar nesse ambiente, um ambiente de trabalho, por exemplo, uma firma que vai abrir num prédio, é importante que você faça essa arte do benzimento, faça uma limpeza espiritual e uma limpeza energética que fica impregnado nas paredes, a gente chama até de uma limpeza radiônica, né? Tudo isso é possível utilizar-se de muitas técnicas para você deixar o ambiente harmonioso, para que você possa ali entrar e ser feliz e viver bem naquele ambiente, né? Então é importante que nós façamos esse processo da limpeza espiritual dos ambientes. E
Com técnicas de benzimento, você pode fazer isso com muita facilidade, né? Agora, uma coisa interessante. Cadê os benzedores? Se você for procurar, você vai ter dificuldade em achar, né? Por quê? Porque essa arte ela foi se extinguindo. Os tempos modernos foram chegando, a modernidade veio vindo, e essas coisas foram ficando cada vez mais isoladas no interior, em pequenas cidades, onde as tradições passavam de mãe para filha, de pai para filho, aquela coisa toda, certo? Então, essa arte acabou quase que extinta, né? Na minha cidade mesmo, quando eu era mais jovem, eu tentava procurar, não achava mais benzedeiras, elas morreram, elas estavam velhinhas e faleciam, e não tinha mais quem benzia. Então, o que eu fiz no meu lado espiritual? Eu resolvi, então, há um tempo atrás, há alguns anos já, fazer uma pesquisa profunda sobre a arte do benzimento. E consultei, é claro, os meus guias espirituais, o plano espiritual, para me dar uma orientação a respeito disso. E depois de feito tudo isso, eu resolvi começar a praticar o benzimento. Comecei a benzer também, comecei a fazer isso, usar a técnica, usar um ritual para benzer animais, benzer gente, né? Dar passes, aquela coisa de um jeito diferente do que acontece nos centros espíritas. E a coisa foi muito bem, muito legal mesmo, os resultados eram imediatos. Então o que eu fiz? Eu resolvi montar um curso. Como eu sou um professor, a gente tem a nossa escola, eu resolvi formar benzedores. Olha, se não tem benzedor, vamos formar benzedor. Vamos encher o mercado de benzedeiras, né? Vamos voltar novamente a utilizar essa sabedoria antiga, essas técnicas, para ajudar as pessoas. Então, se você que está me ouvindo, quer ajudar as pessoas, quer se tornar um benzedor, é muito simples, não tem nada de complexo. Basta você querer e ir atrás. Nós mesmos montamos vários cursos sobre benzimentos, né? E nós temos gravado isso em vídeo em nosso site, onde a gente vende esses cursos, né? Nós fizemos os cursos com as pessoas ao vivo, né? Presencial, e gravamos isso. E de tempos em tempos nós damos esse curso novamente presencial também, que você pode estar presente com a gente. Inclusive, né, nós temos marcado, né, para São Tomé das Letras, né, no feriado de Tiradentes aí, nós temos marcado uma vivência especial em cima da arte do benzimento, que a gente convida você para estar lá. Então lá a gente vai passar todo esse fim de semana trabalhando com essa questão dos benzimentos, ensinando as técnicas de benzimento, ok? Então, se você quiser participar com a gente, né, fica de antena ligada aí, né, entra em nosso site e você vai ver a nossa programação para você estar presente com a gente lá. Eu vou dar uns recadinhos aqui para vocês de nossas atividades aqui, tanto na cidade de Limeira, quanto aí em São Paulo, né, nas nossas palestras e nossos cursos em São Paulo, como também lá em São Tomé das Letras. Então vamos lá, olha pessoal, na cidade de Limeira, né, no dia 2 de abril, que é um sábado, nós vamos fazer um seminário aqui com o seguinte tema: projetos de intervenções superiores para o despertar da humanidade. Como é que isso funciona? Nós vamos estar dizendo para vocês que o plano superior, o plano astral, de tempos em tempos, eles programam uma mudança planetária. Eles programam enviar avatares, enviar pessoas para a superfície do planeta para intervir, trazer novos paradigmas para o progresso da civilização, né? Por exemplo, após um conclave em 1947, após a grande explosão da bomba atômica, a Segunda Guerra Mundial, o plano astral e os planos superiores resolveram criar uma intervenção, um plano de intervenção. Por exemplo, primeiro, mandando os discos voadores em massa. É a chegada dos discos voadores, dos seres extraterrestres se mostrando, abduzindo pessoas e causando uma grande mudança de paradigma na consciência de nossa civilização. E aqui no Brasil, né, nós recebemos grandes médiums, como Chico Xavier,
como Zé Arigó, fazendo as cirurgias de grande afronta à ciência, de grande afronta à humanidade, Chico Xavier psicografando centenas de livros, provando a existência da vida após a morte e do diálogo entre o plano espiritual e o plano físico. Isso também é uma mudança tão profunda nos paradigmas de nossa civilização, e só foi possível com esta intervenção dos planos superiores para o despertar da humanidade. Então nós vamos estar discutindo profundamente esses projetos de intervenção feitos pelos grandes comandantes do projeto Terra, para que a humanidade possa dar um salto quântico em sua consciência. Nós estamos próximos de uma grande transição planetária, de uma grande mudança planetária planejada e será executada por essas inteligências avançadas que coordenam o projeto Terra. Então eu convido você para estar no dia 2, que é um sábado às 16 horas, aqui na cidade de Limeira, ok? Bom, no domingo, no dia 3/4, aqui em Limeira, nós estamos com o terceiro módulo de cura espiritual, ou seja, medicina espiritual. Quem se interessar também pode estar participando com a gente deste módulo. Agora uma programação para a cidade de São Paulo. Opa, presta atenção, gente. Então no dia 8/4, que é uma sexta-feira, nós vamos estar iniciando às 19 horas um seminário com 2 módulos, que é a grande verdade sobre os Greys. Então veja bem, nós vamos estar discutindo tudo sobre quem são esses extraterrestres Greys, que são muito mal falados na internet, muito mal dito, muito mal compreendido, Então nós vamos estar discutindo exatamente quem são esses seres extraterrestres, pequeninos, os Greyzinhos que nos visitam e estão dentro deste projeto de intervenção extraterrestre no auxílio de nossa civilização. Vamos estar conversando sobre isso neste seminário. Não perca, que vai ser um trabalho muito interessante, numa visão bastante transformadora sobre os extraterrestres. No dia 9 e no dia 10 nós vamos ter 2 palestras. No dia 9 é sábado, às 19 horas, nós vamos fazer a palestra com o tema: quem são os extraterrestres que nos visitam? Quais são as intenções, o que eles desejam conosco e qual é o papel deles junto à humanidade Terra? Então nós vamos estar falando de uma forma geral sobre esses seres que nos visitam. E agora já no domingo, no dia 10/4, é muito importante, nós vamos estar falando domingo às 10 horas da manhã sobre a nova ordem mundial e os Illuminatis. Então, atentem, nós vamos estar falando sobre essa questão deste governo oculto que existe no planeta Terra, de forças que estão se unindo secretamente para dar destinos diferenciados e o controle de nossa civilização, de nossa humanidade. Então nós vamos estar discutindo profundamente se isso é verdade ou não e como isso está acontecendo em nosso mundo. E como isso irá levar a um processo complexo lá na frente que pode desembocar numa terceira guerra mundial e pode preparar então a grande mudança planetária de uma forma bastante dolorosa e destrutiva para a humanidade. Então é isso, está dados os recados, venham participar com a gente. Qualquer dúvida, vocês entrem em nosso site, que é www.laerciofonseca.com. E aí você vai em cursos presenciais, atividades presenciais, e você vai ter essa nossa programação com os horários, locais, telefone para inscrição, direitinho, ok? Então é isso, meus queridos. Vamos então agora continuar nosso papo sobre o benzimento. Então veja bem, por que os benzimentos funcionam? Porque na verdade os benzimentos não é a capacidade às vezes do benzedor em si, mas é a capacidade de criar uma egrégora espiritual ao seu redor, de perceber que tipo de índole esse benzedor tem, que tipo de espírito este homem tem, que tipo de ideologia você coloca em sua vida. Você é um ser que criou aquilo para o seu ego ou você criou aquilo realmente porque o seu desejo é auxiliar, é fazer com que as pessoas possam se transformar, possam crescer e possam viver na luz e em paz? Então, se a sua intenção interior é bastante elevada e você realizar esse trabalho
com dedicação, com amor, pouco a pouco o potencial espiritual ao seu redor vai aumentando, ele vai elevando-se. E à medida que esse potencial espiritual ao seu redor vai se elevando, vai mudando, as pessoas que chegarão até você para ser benzidas, para ser tratadas, vão receber cada vez mais um potencial elevado das forças da luz neste processo da cura. Então, na verdade, o papel do benzedor, ou do que a gente chama do curador até, é criar um foco de luz, é criar um centro espiritual de luz, naquele lugar onde comumente ele costuma trabalhar, costuma benzer, né? Ou mesmo se ele tiver que sair daquele lugarzinho dele, ir para outros lugares, e benzer uma casa, mesmo, ele leva consigo, ele vai com ele a egrégora espiritual que está acostumada a acompanhá-lo. E, neste processo, o benzedor, ele é um canalizador de forças. Ele é um potencializador de uma egrégora superior de luz que estará ali para auxiliar neste processo do benzimento. Então, nós temos que entender que todo trabalho espiritual, toda prática espiritual, ela é uma relação conjunta entre nós humanos e os seres da luz e os seres do plano espiritual que estarão junto a nós trabalhando para o nosso progresso espiritual. Então, benzer é isso. Benzer realmente é um ato de bondade, é um ato de amor, é um ato de carinho para com alguém que está sofrendo, para com alguém que está necessitando de um auxílio espiritual, até de um auxílio físico, de um auxílio saúde. Porque os mestres da luz, quando veem as pessoas nesse estado e veem que elas procuram ajuda, que elas procuram um caminho espiritual para se curar, certamente, se não for uma coisa kármica, se não for uma coisa que ela própria plantou de alguma maneira e ela está colhendo, se for algo que possa ser transformado, que possa ser mexido, com certeza o plano espiritual vai mudar e o plano espiritual vai proporcionar a cura e a transformação no campo áurico desse indivíduo. Então, é preciso que nós tenhamos fé, é preciso que nós tenhamos consciência do que realmente acontece quando nós invocamos forças espirituais, quando fazemos uma simples oração para uma pessoa que está necessitada, quando nós invocamos essas forças da luz para que possamos então receber as graças divinas das forças e das tecnologias avançadas. Porque é muito interessante, você vê muitos religiosos, né, como eles não têm conhecimento de como funcionam realmente as coisas, eles invocam as forças, colocam a mão na sua cabeça e invocam as forças do Senhor, as forças de Deus, não é verdade? Mas, na verdade, o que desce ao lado ali para realizar os trabalhos são os espíritos carregando uma alta tecnologia, um autoconhecimento sofisticado da natureza estrutural e energética do corpo do ser humano. E ali, então, eles intervêm procurando auxiliar, procurando tirar os problemas, os defeitos, os desequilíbrios áuricos, os desequilíbrios energéticos, os desequilíbrios e as disfunções biológicas e orgânicas que nós vivenciamos. E com o conhecimento e tecnologias superiores, eles fazem esse tipo de operação de uma forma bastante eficiente, bastante eficaz e de uma forma rápida. E mesmo depois que você passou por aquele momento do benzimento, se houver a necessidade de um acompanhamento espiritual, os espíritos estarão na sua casa por mais vezes, dando sequência àquele tratamento até que o indivíduo possa se recuperar totalmente. Então não é só aquele momentinho que você vai no benzedor, não, que você passa por aqueles minutos ali, numa intervenção, numa invocação de forças. Os espíritos são pessoas muito, vamos assim dizer, compreendedores de suas missões e dos seus deveres. E quando eles encontram alguém com uma necessidade maior, de um acompanhamento maior por vários dias e até por semanas, para que ele se restabeleça com harmonia e profundidade, esses espíritos irão nas suas casas, irão acompanhar todo o processo de desenvolvimento da cura e da transformação. Ok? Então basta que você tenha uma profunda fé, basta que você tenha consciência
de que a nossa jornada aqui na Terra é uma jornada acompanhada pelos grandes mestres da luz, acompanhada por nossos mestres espirituais, por aqueles que são responsáveis por nossa vida aqui na Terra. Portanto, nenhuma cultura, nenhum povo, por mais humilde e simples que seja na sua visão religiosa, está amparado pelas forças da luz e pelos planos superiores. Ok? Então desejamos a todos vocês muita luz, muita paz e até um próximo encontro com o professor Laércio Fonseca. Namastê.